Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai falar aqui brevemente sobre um contrato fundamental aí no estúdio ou na prestação de serviço de vocês, que é o que formaliza a relação de trabalho entre o aluno, né, o seu cliente, e o estúdio, o seu estabelecimento. Então, eu acredito que um dos mais utilizados, a maioria das pessoas trabalham com planos mensal, trimestral, semestral ou anual, e a gente vai dissecar aqui cada um, né, desses pontos. Esse contrato ele foi redigido por um escritório de advocacia, então tem alguns pontos que são importantes. Tudo que está em vermelho nesse contrato, assim que vocês baixarem, são os pontos que podem ser editados, ok? Então, sem mais delongas, termo de matrícula, tá? É o que formaliza essa relação entre prestador de serviço, que seria você, o seu estúdio, né? E o cliente, contratante. Então, aqui em vermelho, você vai colocar os seus dados da sua empresa, razão social, CNPJ e o seu endereço. E aqui vai ser preenchido com os dados do seu cliente, o nome, CPF, endereço, número e complemento se houver. Esses dados provavelmente são coletados já na anamnese inicial, que também a gente tem um modelo disponibilizado nesse mesmo módulo. Do objeto, então, só formalizando que o presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços especializados em condicionamento físico, aqui você pode colocar Pilates, tá? Por parte da contratada, que empregará durante os horários previamente reservados pela contratante as melhores técnicas do método Pilates. Das obrigações das partes, então, você se compromete a garantir que nos devidos dias e horários escolhidos pela contratante, o estabelecimento esteja em funcionamento com o instrutor devidamente capacitado. Então, esses dias e horários, é legal esse contrato que ele também especifica lá no final, mais para frente a gente vai ver, quais são os dias e horários escolhidos pelo seu aluno. O contratante se compromete a chegar pontualmente no estúdio, ciente de que se houver um atraso superior a 15 minutos, a aula será considerada como dada. Então, para evitar aquelas situações onde o cliente demora, não avisa, não fala nada, você não tinha mais ninguém depois, ou saiu fazer um lanche, seja lá qual for o motivo, a pessoa chegou e alegando ali que estava te esperando, para não gerar nenhuma situação, já gera um pouco mais de comprometimento com o horário. Pagamento contratante, seu aluno se compromete a pagar em dia os valores correspondentes ao plano adquirido. Então, esse item 2 aqui, ele dá um panorama geral de como vai funcionar ali o seu estabelecimento e a questão das aulas e horários. Esse item 3 é muito importante. Então, grande parte dos pontos de atrito em um estúdio de Pilates gira em torno de faltas, reposições, agendamentos. Então, é muito importante no contrato estar bem discriminado como funciona esse processo. Porque assim, no momento da matrícula, quando você oferece o contrato para a pessoa assinar, ali é celebrado um compromisso. Quando a pessoa assina o contrato, ela aceitou, entendeu que é assim que funciona a tua empresa. Essas são as regras, né, que norteiam aí todo o procedimento interno. Então, faltas, reposições e agendamentos são oferecidas reposições de aula em que o contratante, por motivo de força maior, não possa comparecer. Então, eu não quero trabalhar com reposição, não vou oferecer reposição, tudo bem, mas se coloca no lugar da pessoa, né? Imprevistos acontecem, e o que nós precisamos é formalizar, né, formatar um modelo de contrato, de regras, de modo que o imprevisto da pessoa não se torne o seu imprevisto. Então, esse é o objetivo de ter um contrato. Então, a quantidade de reposições disponíveis no presente contrato é de tantas reposições. Mas no meu estúdio eu não limito reposições de aula, enfim, aqui você pode, se você não tem limitação de reposição, que eu não recomendo, né, então você pode retirar essa primeira frase, mas aqui a gente oferece, por exemplo, num plano de 2 vezes por semana, 2 reposições mensais. 3 vezes por semana, 3 reposições mensais. Então,
A pessoa faz 2 vezes por semana um plano semestral, ela vai ter no contrato inteiro dela 12 reposições para utilizar. Tá? Então, o contratante possui 15 dias corridos para realizar o agendamento de uma reposição, senão ele perde. Então, faltou hoje, ele tem até 2 semanas para repor a aula de hoje. Os cancelamentos, assim como agendamentos de reposições, são realizados exclusivamente pelo aplicativo do aluno, o Tecnofit. A gente utiliza aqui o Tecnofit na gestão do nosso estúdio. Aqui, eu não tenho nenhum sistema de gestão, eu faço pelo WhatsApp, então você vai colocar aqui onde está em vermelho, né, são realizados através do WhatsApp, ou no balcão, na recepção, pessoalmente, ou através das nossas vias de contato, enfim. Cancelamentos de aula 3.3 devem ser feitos com pelo menos 8 horas de antecedência. Aqui é uma regra que a gente utilizou, a gente achou bem palpável 8 horas, por ser sempre um período anterior, então eu quero colocar 24 horas, 12 horas, tudo bem, não tem problema editar isso, mas o que nós praticamos aqui na Mobilize é o aviso prévio de 8 horas. Falta sem aviso ou com aviso prévio inferior a 8 horas serão consideradas como aulas dadas. É muito importante o teu aluno, o teu futuro cliente saber disso. Então, se você não avisar com antecedência, é aula dada, não tem como repor. Porque esse tipo de situação pode complicar bastante, e principalmente conforme a demanda vai aumentando. Então, imagine, chega no final do mês ali, você tem um monte de gente para repor, ou se você não utiliza o sistema, é pior ainda, daí você tem que ter uma memória infinita para saber quem avisou, quem não avisou, quais dias foram cancelados, enfim. Então é muito importante a pessoa saber que se ela não avisar com antecedência, realmente ela perde. E antecedência real, aqui documentada de pelo menos 8 horas. Não é possível cancelar a mesma aula 2 vezes, então reposição da reposição, né? Se por motivo de força maior o profissional não puder ir, tem que colocar alguém no lugar. Então, aulas coincidentes com feriados municipais, estaduais ou federais não geram reposições. Bem importante esse ponto aqui também, gente. E gera aquela questão, mas não pode repor, o estúdio não vai abrir, né? É feriado, gente. Feriado, os estabelecimentos não funcionam. E daí a pessoa muitas vezes pode vir questionar você a respeito disso. A gente tem uma frase pronta aqui. O que acontece? Os meses que tem feriado, se a pessoa está contratando um plano semestral, por exemplo, vai cair ali uma quinta-feira, é um feriado em um determinado mês. No mês seguinte vai ter lá 5 quintas-feiras. Então você pode calcular, pode mostrar. Sempre um mês acaba compensando o outro. Lembrando que a pessoa não está adquirindo um pacote de aulas, ela está adquirindo um horário pré-agendado no teu estabelecimento. Então vamos pegar o exemplo aqui de junho de 2023. Junho de 2023, vamos considerar que é 2 vezes por semana que a pessoa faz, numa terça e quinta. Foi feriado na quinta-feira do dia 8. Então a pessoa pode até questionar, mas eu perdi minha aula. Então, não, você não perdeu, você só não pagou a mais pela aula do dia 1º ali, que foi quinta-feira também, né? O que dariam ali, se não fosse feriado no dia 8, então ela ia estar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aulas. Então, um mês acaba compensando o outro. Nesse mês, mesmo tendo feriado, ela tem as 8 aulas dela lá, que corresponde a 2 vezes por semana no mês de 4 semanas. Então vamos até ir para frente. Mês de julho tem 2, 3, 5 segundas-feiras. Mês de agosto, olha lá, em agosto a pessoa vai fazer 10 aulas. Terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta e terça e quinta. Então, um mês acaba compensando o outro. Mostre isso para o teu cliente para que ele compreenda também, caso haja esse tipo de questionamento. Suspensão e rescisão dos serviços. Então, o aluno poderá suspender o plano trimestral, semestral e anual por até 30 dias, é o que a gente utiliza aqui. Você pode alterar isso. Eu não quero trabalhar com suspensão,
Eu quero oferecer 15 dias no trimestre e 30 dias no semestral e anual apenas. Desde que seja discriminado, você pode editar esse tipo de informação por diz respeito ao formato de trabalho. Então, suspensões de serviço em tempo inferior a 30 dias levam em consideração as regras utilizadas no item 3, as regras de reposições de aula. Por exemplo, a pessoa vai ficar 2 semanas fora, antecipa uma aula ou 2 aulas e repõe as outras 2 mais para frente. Então, é uma forma de adaptar sem precisar fazer suspensão do plano e atrasar a renovação dessa pessoa. O presente termo pode ser rescindido a qualquer tempo, então, mediante aviso prévio de 30 dias. Cancelamentos do plano mensal não geram, em hipótese alguma, estornos de valores. Desde que a pessoa avise com antecedência, então ela tem 30 dias ali de aviso prévio para o cancelamento, para rescisão contratual. No caso de rescisão de contratos dos planos trimestral, semestral e anual, então você precisa, você é obrigado a devolver o valor, podendo cobrar uma multa de 10%. Então, esse valor é legal, ok? Mais do que isso, a pessoa pode recorrer, pode te dar problema. Então, recomendo que utilize isso, porque faz parte dos termos ali da lei da usura. Então, não pode cobrar multa abusiva no caso de rescisão contratual. Então, a pessoa foi lá, quis rescindir, tente primeiro entender o que de fato aconteceu, né? E às vezes as pessoas se mudam, adoecem, enfim, inúmeras situações, você não vai aí querer se queimar, fechar uma porta que pode ser reaberta mais para frente, né, cobrando multa abusiva ou se negando a estornar um valor. A contratada poderá rescindir o presente contrato por força maior, insolvência de dissolução judicial, então você pode rescindir também, caso o teu estúdio feche, mas respeitando também essa questão relacionada ao estorno de valores. Condições gerais, o item 5 resguarda o teu estúdio, ele é muito importante para tua própria proteção, então você não se responsabiliza por perda, por dano, por extravio de objetos, né, pessoais. As pessoas às vezes esqueceu alguma coisa dentro do teu estabelecimento, você não viu, outra pessoa pegou por engano ou de má fé, enfim. Então você não se responsabiliza por isso, está aqui discriminado em contrato. A utilização de armário, se você tiver ali, a pessoa esqueceu lá alguma coisa, você não tem como saber de quem que é, cada item que é esquecido, você deixa ali por 15 dias guardado, ficando à disposição dos interessados. Então é muito comum, a pessoa esquece, manda uma mensagem, pergunta se deixou lá, então você tem ali guardado e também se resguarda por caso a pessoa perca isso e você não encontre, né? Não será necessária nova assinatura desse termo a fim de mudanças de planos, horário ou frequência semanal. Então, esse é um termo de matrícula inicial. A pessoa que queira mudar de horário, mudar agenda fixa, mudar de plano, aumentar a frequência semanal, não precisa novamente assinar esse mesmo contrato. E aqui, o 5.4, bem importante, nome do aluno, aqui, nome do aluno, declaro estar em plenas condições de saúde, apto a realizar atividades físicas e não portar doenças contagiosas que possa prejudicar os demais frequentadores, isentando nome do seu estúdio aqui, de qualquer responsabilidade sobre qualquer acidente dentro de suas dependências. Também mais um item que te resguarda, que te protege de contratempos aí que possam acontecer. As partes elegem o foro de sua cidade e estado, então aqui a gente tem Curitiba, seria Curitiba/Paraná, né, a sigla, PR, como o único competente para recolher e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, beleza? Então isso é mais de praxe, o item 5.5, mais protocolar aí. E o item 6, que a gente falou lá no comecinho dessa aula, que ele discorre a respeito dos dados, das informações do que realmente o aluno ali, seu novo aluno, adquiriu. Então, contrato mensal, trimestral, semestral, anual. Mas eu trabalho com bimestral, com quadrimestre, com
com plano mensal não trabalho. Isso você pode editar conforme o seu modelo de trabalho, ok? Agendas fixas, você marca ali tal e tal dia, tal e tal horário, né? Então segunda e quarta e sexta, discriminando ali já o horário. O valor total do plano, aqui você vai colocar, por exemplo, o plano ali é R$ 250, fica R$ 250 por mês no plano semestral. Então você multiplica 250 vezes 6, né, vai dar, vamos ver se estou bom de conta, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1.200, 1.200, 5, 10, 15, 25, 30, R$ 1.500. Você faz esse valor total do plano ali, coloca R$ 1.500 e a forma de pagamento, se vai ser parcelado, se vai ser no Pix, se vai ser, né, no débito, se vai ser um pouco à vista e o restante parcelado, enfim. Início do contrato e fim do contrato, bem importante para a pessoa saber quando que acaba esse contrato, ok? Qual que é o prazo final, até por conta de questão de reposições e situações como suspensão de planos, etc. Então, nome do aluno aqui também, tá? Declaro que li, concordo com os termos e aceito cumprir com todas as normas gerais descritas acima. Então, aqui a sua assinatura, nome da sua empresa, que já vai ficar ali redigido, né, nesse modelo, seu CNPJ da pessoa também, e a sua cidade, novamente, e a data, bem importante aqui colocar a data de assinatura desse contrato. Então, esse é um modelo que a gente utiliza aqui na Mobilize Pilates. Você pode pegar e editar, tornar mais bonito esse contrato, né? A gente utiliza o Canva ali para tornar mais amigável. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Tá. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz aqui, né? Essas mesmas informações. Lembrando, o contrato que mais importa, né, são as informações, mas a gente deixa ele mais bonito, então a pessoa recebe em mãos ali esse termo personalizado, né, com as cores que remetem ao teu estúdio. Enfim, isso você também pode fazer desde que utilize essas informações, tá? E editado da maneira correta, segundo as suas normas e os seus dados, ok? Nos vemos então na próxima aula, que a gente vai falar sobre um outro modelo de contratação também, que é os pacotes de aula.